Tudo bem, senhores? Como é que vocês estão? Nós somos a Cerealismo, empresa especializada em gestão financeira de lavouras. Nós vamos mostrar para vocês um caso real de um produtor que nos autorizou a apresentar os dados dele para você entender como é que funciona o sistema da Cerealismo. Então, nós temos um produtor de arroz, safra 17/18, que planta uma variedade de nobre de arroz na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse produtor tinha os resultados estimados quando ele foi fazer o planejamento, lá em outubro, novembro. Nas 147 hectares dele, ele esperava colher 28.500 sacos a R$ 41 de preço médio. Então ele listou aqui quanto que ia gastar geral, não o valor nota a nota, aviação agrícola, defensiva, manutenção, todos esses itens aqui, somando tudo, ele viu que ia gastar 1.089 e que esperava um resultado aí de 79 mil. Quer dizer, abaixo de 38 era vermelho, não pagava nem as contas da lavoura, amarelo ele pagava os compromissos e acima de R$ 41 ele tinha um lucro. O que aconteceu? Maio de 2018, ele tem a grata surpresa que ele colheu 29.744 sacos. Dentre os 28.500 que esperava, um valor melhor. R$ 41, ele continua apostando que o preço médio de venda vai ser 41, e aí a gente tem a mesma avaliação do que ele gastou a mais ou a menos do que ele imaginava. Então essas setas verdes e vermelhas indicam o que ele gastou a mais e o que ele gastou a menos. Para a grata surpresa, ele gastou menos e colheu mais. Então ele tinha agora uma nova escala de preços, R$ 39,59 era o mínimo que tinha para pagar as contas e 41 continuava a ser a aposta dele do resultado. O que acontece? Ele começa daí a ver como é que está, já sabe mais ou menos o preço que tem que vender, vamos ver como é que está a lavoura dele em relação às outras. Então ele pega no grupo que ele está se comparando, vê o resultado efetivo e ele tem agora por hectare ou por saco, nós vamos fazer uma avaliação por saco. Quer dizer, então ele teve uma produtividade altíssima aqui, comparado com os outros 7 produtores que ele não sabe individualmente quem são, mas ele teve uma produção ótima, muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim e péssimo. Então esse produtor teve uma dentro dos outros, está se comparando uma produção muito boa, muito interessante. Apesar de ter um custo por hectare alto, teve um custo por saco bastante interessante. E aqui, comparado com os outros produtores, dos 39,59, a gente vê o que ele gastou em aviação agrícola, defensivo, o que é verde, ele gastou da média para baixo com os outros produtores. O que é amarelo, ele gastou da média até 20, 25% acima. E vermelho, ele gastou bem acima. Com isso, ele pode dar uma olhada na comparação, que ele tem aí coisas para melhorar. As máquinas que ele está usando são velhas, então dá uma manutenção um pouco mais alta, que ele tem aí, não fez um preparo de verão, então por isso ele pagou mais combustível. O pessoal dele, ele é um pessoal mais antigo, mas ele gosta, leva fé. A secagem deu uma manutenção mais alta e o arrendamento dele aí está um pouco elevado. Bom, é sempre interessante saber que os nossos custos são competitivos, mas outro grande problema é, e aí, como é que eu vou vender? E a gente vai ter que passar mais dados desse produtor para vocês entenderem o contexto. Planta 17, uma variedade nobre que aceita boa parte do ano aí tem mercado para ela, ainda mais no ano passado. Teve uma qualidade muito superior aí, acima de 64 denteiro, que facilita muito. O custo desse produtor foi R$ 34,59 e estava alguma coisa entre 35 o preço da safra. Relembrando que foi um ano que teve greve do caminhoneiro, uma incerteza absurda enquanto a frete, a eleição presidencial totalmente indefinida, o Lula mesmo preso em primeiro lugar. E o que esse produtor toma? Não, eu vou vender o meu gado, eu vou pagar essas despesas da safra, 35,75, ele aumenta, em julho o preço chega a R$ 42,03,9. E aí esse produtor vai lá e resolve vender 3.000 sacos. O produtor então entra em vendas, vendas efetivas, bota aqui data, bota a quantidade e aí já coloca o valor pago já com desconto do fundo rural. Então R$ 44,10, ele adiciona essa venda, esse valor, o programa já calcula aqui as vendas anteriormente feitas, os 3.000 sacos, e ele já tem uma grata surpresa, o preço médio está acima aí dos R$ 41 que ele tinha indicado. Falta ainda, ele vendeu 15%, falta 25, 130 sacos para ele vender e o custo que ele tem, o preço médio que ele precisa vender para ter o lucro mínimo, o lucro meta é R$ 36.
Em setembro de 2018, o Lula é proibido de candidatar e o produtor começa, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Então a gente entra nessa tela de análise do lucro e vê que o ano passado a gente teve 32,89% de margem, tá? E esse ano até agora a gente não vendeu tudo, né? Apesar de ter colhido bastante, está com um preço médio bem menor. Então esses 34,59, se a gente botar 33% em cima deles para verificar quanto que vai ser. Se eu vender meu arroz a 47 alguma coisa, tá um preço bom. E aí em dezembro é oferecido para ele um preço interessante de margem, e ele diz o seguinte, apesar de não ser a minha margem que eu preferia, a relação de troca arroz-gado está muito boa. Então esse produtor resolve vender toda a produção dele, 10 de outubro, 23, 643, vende a 47,04. E ele realiza toda a produção dele, fecha esses 5% que faltam, depois foi para comissão e arrendamento, fecha com preço de 46,28 e na análise do lucro, ele fecha aqui com um custo por hectare mais elevado, porém um custo por saco mais baixo, um preço médio de venda de 46,28. Não foi assim um ano supimpa, maravilhoso, mas deu uma margem aqui dentro do aceitável para ele. Era essa experiência que a gente ia fazer, senhores. Existem muitas outras telas, muitas outras formas, mas dá para ter uma bela ideia de como é que é o nosso produto. Obrigado pela atenção.